Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O número de mols de átomos de hidrogênios em 980 gramas de ácido sulfúrico, ele é de quanto? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a massa molar que a gente tem do ácido sulfúrico. Com a massa molar, a gente consegue fazer uma relação que é o que a questão pede para a gente, entre o número de mols e a massa que a gente tem aqui em gramas, que foi passada pela questão, tá? Só que fazendo essa relação, a gente vai descobrir o número de mols que a gente tem da molécula de ácido sulfúrico. E só depois que eu descobrir o número de mols da molécula de ácido sulfúrico, eu vou descobrir o número de mols do átomo de hidrogênio que eu tenho dentro da molécula de ácido sulfúrico. Vixe, professor, ficou muito complicado, não estou entendendo nada. Tenha calma que a gente vai fazer parte a parte e você vai entender essa questão, tá bom? Olha só, o que a gente quer calcular é o número de mols de átomos de hidrogênio, tá? Só que antes de calcular o número de mols de átomos de hidrogênio, eu vou calcular o número de mols da molécula H2SO4, que é a molécula de ácido sulfúrico. E dentro dessa molécula H2SO4, eu tenho um átomo de hidrogênio. Quando está escrito assim, ó, H2SO4, significa que eu tenho dois átomos de hidrogênios dentro da molécula de ácido sulfúrico, um átomo de enxofre dentro da molécula de ácido sulfúrico e 4 átomos de oxigênio dentro da molécula. Como eu vou calcular o número de mols da molécula e em cada molécula eu tenho dois átomos de hidrogênios, o número de mols da molécula ele é metade do número de mols que eu tenho de átomos de hidrogênio. Porque a cada uma molécula eu tenho dois átomos de hidrogênios. Então, como eu vou calcular o número de mols da molécula de ácido sulfúrico, depois eu só tenho que multiplicar por 2 o número de mols que eu vou encontrar do H2SO4, porque eu tenho duas vezes mais hidrogênios do que a molécula ácido sulfúrico, tá bom? Então, vamos fazer por partes para você entender. Ó, primeira coisa, a gente vai calcular a massa molar do ácido sulfúrico. A massa molar ela vai ser calculada na unidade de gramas por mol, que é a unidade de medida que a gente usa mesmo para a massa molar. Eu tenho dentro da molécula de ácido sulfúrico o átomo de hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Quantas vezes cada um deles aparece na molécula? Isso a gente já viu, né? 2, 1 e 4. Então, eu vou colocar aqui 2, 1 e 4. Você vai multiplicar a quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula pela massa atômica deles que você encontra na tabela periódica, tá? Sempre você vai pegar esse dado aqui, ó, que a gente tem na tabela periódica. Deixa eu pegar aqui, ó, hidrogênio 1, oxigênio 15,99, que eu vou arredondar para 16, e enxofre é 32. Esses são valores de massa atômica ou peso atômico, como está escrito aqui nessa tabela periódica, tá? Então, você vai usar esses valores para multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos apareceram dentro da molécula. Então, 1 para o hidrogênio, 32 para o enxofre e 16 para o oxigênio. Vamos multiplicar. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 32 vai dar 32, e 4 vezes 16, ou 16 vezes 4, é igual a 64. Somando esses valores aqui, a gente vai encontrar a nossa massa molar. Representada pela letra M maiúsculo, a massa molar vai ser 4 mais 2 mais 2, que vai dar 8. Aqui eu tenho 3 mais 6, que dá 9. Então, vai ser 98 gramas por mol a massa molar de ácido sulfúrico, tá? Essa massa molar é de toda a molécula H2SO4. Isso significa o quê? A massa molar significa que nós temos 98 gramas de ácido sulfúrico, de H2SO4, para cada mol de H2SO4. Então, é 98 gramas para cada 1 mol que a gente tiver de ácido sulfúrico, 1 mol de H2SO4. Na questão, o exercício passou para a gente uma massa de 980 gramas.
E nesses 980 gramas do ácido, a questão ela pergunta qual número de mols a gente vai ter. Então você vai montar aqui uma regra de 3 fazendo isso, ó. Com 980 gramas de H2SO4, a gente não sabe ainda qual é o número de mols que a gente vai ter. A gente vai perguntar para a regra de 3, quantos mols a gente vai ter de H2SO4. Você pode fazer isso aqui por regra de 3 ou fazer de cabeça mesmo, ó. Ó como é simples. 98 não é 10 vezes menor que 980? Porque 98 vezes 10 dá 980. Logo do outro lado aqui, ó, 1 tem que ser 10 vezes menor do que o x. Você vai pegar 1 vezes 10, tem que dar 10x. Desculpa, tem que dar 10x. Tem que dar 10 o valor do x, tá? Então eu já descobri que x vale 10. Mas a gente pode resolver a conta aqui por regra de 3 também, para você perceber que é só isso, ó. Você vai pegar o x e multiplicar por 98. X vezes 98 vai ser igual a 980 multiplicado por 1. Então, você tem aqui do outro lado, 980 vezes 1. X vezes 98 vai dar 98x, 980 vezes 1 vai dar 980. O 98 que estava multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter que x é igual a 980 dividido por 98. Nesse caso, o x ele vai valer 10. Por que, professor? Porque 980 dividido por 98 vai dar 10, já que 98 vezes 10 vai ser igual a 980. Ó, 98 vezes 1 dá 98. Se eu adicionar um zero aqui, vai dar mais um zero aqui, né? E aí o resto vai ser zero. E o seu quociente, que é a sua resposta, vai dar 10. Mas 10 o quê? O x vale 10. O x aqui não era um mol de H2SO4? Então, o que você calculou é o número de mol de H2SO4. Só que pela questão não é isso que a gente quer. A gente não quer o número de mol de ácido sulfúrico. Volta lá na questão e vê o que a gente quer. A gente quer o número de mols de átomos de hidrogênio em 980 gramas de ácido sulfúrico. Em 980 gramas de ácido sulfúrico, o número de mols que eu tenho de ácido sulfúrico é de 10 mols. Como eu tenho 2 hidrogênios em cada molécula de ácido sulfúrico, vou até abrir aqui a molécula para você enxergar ela. Ó. Você tem um enxofre fazendo uma dupla aqui com oxigênio ligado a 2 hidroxilas. Observe, você tem 2 hidrogênios, você tem um aqui e um hidrogênio aqui para cada molécula. Se você tem 10 mols da molécula, o número de mols que você vai ter de hidrogênio é o dobro. É só multiplicar por 2. Então, o número de mols que eu vou ter de hidrogênio é de 20 mols de hidrogênio. Ah, professor, quer dizer que se eu fosse procurar o número de mols de oxigênio, eu teria que multiplicar por 4? Isso. E se fosse o do enxofre, multiplicar por 1, porque ele só aparece uma vez? Isso. É isso mesmo. Tá? Então, no caso, o número de mols do enxofre seria o mesmo, né? 10 mols de enxofre. É o que você tem em 10 mols de ácido sulfúrico, porque é 1 para 1. Você teria 40 mols de oxigênio nesses 10 mols de ácido sulfúrico e 20 mols de hidrogênio nesses 10 mols de ácido sulfúrico. Belezinha, pessoal? Então é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!